Será que você é desses, né? Que tem aí algum vício de linguagem? Será? Será que você tem o hábito de cometer alguns deslizes em específico? Bom, é hora de descobrir, tá bom? Então, ao final desta aula, você vai parar para pensar e vai falar, puxa vida, eu tenho um vício, eu tenho 2, eu tenho 3 vícios, ou ainda não tenho nenhum desses vícios, professora. Perfeito, tá? Então, no nosso tópico agora, o nosso tópico é falar sobre os vícios de linguagem, tá? Vícios de linguagem. Então, quais são esses vícios? Vamos começar pelo vício chamado de barbarismo. Professora, o que é o barbarismo? O barbarismo é todo erro, tá? É todo deslize que se comete do ponto de vista da pronúncia de uma palavra ou na escrita dessa palavra. Tá certo? Nós conversamos já em algum momento sobre a questão da cacoépia ou cacoepia, não é isso? Então, quando você tem algum problema de pronúncia, como por exemplo, a pessoa pronuncia assim, eu vou escrever, mas só para você saber que a gente pronuncia assim, ó, pneu, tá? Fala advogado. Tem muita gente que fala advogado, quando na verdade a gente sabe que o D é mudo, né? É advogado, advogado. Pneu, 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 não é pneu. Você está com um vício chamado de barbarismo, tá bom? Então, o que é o barbarismo na escrita? Vamos imaginar que você escreva lá assim, Cardarço, né, ó, até difícil para eu escrever isso, né, ó, cardarço, tá? Quando na verdade a gente sabe que é cadarço, cadarço, escreve cardarço, é muito R, né, para pouca palavra, digamos assim. Então, qual é o seu vício? O seu vício é barbarismo, pronunciou errado, escreveu errado, você, repito, aqui, ó, barbarismo. Agora, o que é o solecismo? O solecismo é outro tipo de erro. Como assim, outro tipo de erro? Tá, vou explicar. O solecismo, pessoal, é todo desvio que você tenha com a concordância, tá? Colocação pronominal, e ainda problemas com regência, tá? Aliás, com as regências. Professora, eu não entendi. Não tem problema, estou aqui para explicar para você. Por exemplo, um problema de concordância, tá? Vou colocar a concordância nominal. Quando você fala assim, hoje eu estou meia indisposta. Se você diz que está meia indisposta, você está dizendo que você está metade disposta e a outra metade é que está indisposta. Então, aqui está errado, porque o correto é dizer estou meio. Meio que significa um pouco, tá? Estou um pouco indisposta e não meia. Então, o que você errou? Você errou a parte de o quê? Flexão de concordância nominal. Então, o que você tem problema? Solecismo, né? Colocação pronominal é colocar o pronome de maneira inadequada. Tem a ver com as regrinhas de próclise, mesóclise e ênclise. Professora, não faço noção. Sem problemas. Conteúdo do ensino médio, tá, pessoal?
conteúdo do ensino médio. Só vou colocar um exemplo aqui para você entender sobre o que eu estou falando. Então, ó, não convidaram-me para o evento. Ó, olha aqui para mim. Não convidaram-me para o evento. Tá vendo esse pronome aqui? Oblíquo, que é o me, tá vendo? Ele está depois do verbo, não é isso? Ó, atenção, está depois. Professora, ele está certo? Não, queridos. Esse me, ele deveria estar aqui, ó. Não me convidaram. Então, ele tem um problema de colocação do pronome. E por quê? Só para você já saber. Porque quando eu tenho uma partícula negativa, no caso é o não, ele atrai o pronome. Ele fala, vem para cá. Pula o verbo e vem para pertinho de mim, tá? Então, é um caso de próclise aqui. Então, problema de solecismo. E um problema de regência. Vou pegar um problema de regência para mostrar para vocês. Vamos falar uma regência, uma regência verbal. Tá? Um verbo bem legal, o verbo namorar. O verbo namorar, tá? Se eu dissesse assim, Marcos namora com Ana. Marcos namora com Ana. Queridos, quem namora, namora alguém. A gente não diz namora com. Ó, isso aqui tá errado. Se você fala que o Marcos namora com a Ana, significa que o Marcos vai namorar e chama a Ana para fazer companhia a ele. Entenderam? Tá? Então, o correto é dizer Marcos namora Ana. Tá? Você poderia até colocar um artigo, ó. Marcos namora a Ana, sem problema algum. Agora, Marcos namora com a Ana? Isso é um problema de regência verbal. Tá? Então, ó, resumindo, barbarismo, erros na pronúncia e na escrita. Solecismo, concordância errada, colocação do pronome errada e a regência também errada. Aí é óbvio que você precisa dominar essas regras de concordância, de regência e de colocação pronominal, tá? Próximo vício, cacófato. Ah, esse cacófato, gente. Cacófato é estranho. Por que é estranho? Porque quando você fala ou você junta os sons finais com os iniciais de uma palavra, saem algumas coisas feias, tá? Exemplo, vou escrever, fica mais fácil. Se você diz, vou mijar. Gente, vou mijar que está na hora. O que você entendeu? Ai, professora Rô tá falando bobeira no vídeo. Professora Rô está falando palavrão. Não, queridos, é um cacófato, né? Quando a gente diz assim, nossa, paguei R$5 por cada ingresso. Olha o que virou, por cada, tá? Então, isso é um cacófato. O som final que junta ao som inicial e que forma uma palavra que não é legal, tá? Por isso que eu vou mijar, ó, vou mijar. Tá vendo, ó? Tá? Então, alguém tá indo pro banheiro. Não, estou dizendo que eu estou indo embora. Certo? Mais um cacófato para você rir. Esse eu gosto muito e sempre falo. Vou morrer falando, né? Este arame é de ser cagado. Pensei, vou repetir. Este arame é de ser cagado. Tá bom, vou escrever, tá? Este arame é de cercar gado. Pronto, para você não falar que não entendeu. Se você vai entender agora ou depois, eu não sei, mas que engraçado é. Ó, este arame é de ser cargado, tá? Só que quando a gente fala rapidinho, este arame é de ser cargado. Não ficou feio? Ficou. Isso é cacófato. E de vez em quando a gente comete alguns cacófatos na vida. Ambiguidade.
Ambiguidade é a falta de clareza, tá? Então, ambiguidade é o duplo sentido, tá? Então, exemplo. Peguei o ônibus correndo. Peguei o ônibus correndo. E aí? Está claro para você? Peguei o ônibus correndo. Tá. Quem estava correndo, gente? Eu estava correndo para pegar o ônibus? Ou é o ônibus que estava correndo? Eu não sei. Tá? Então, nós temos aqui uma ambiguidade. Também conhecido como, vou colocar em azulzinho, aqui em cima, anfibologia, tá? Ambiguidade ou anfibologia. Professora, não é biologia, não. Não, não é, queridos, mas ambiguidade também chamada de anfibologia, isso dentro da gramática, tá certo? Peguei o ônibus correndo, não sei. Mais um exemplo. O menino via o incêndio do prédio. E aí, tá claro para você? Ó, o menino via o incêndio do prédio. Pera lá, o menino ele estava dentro do prédio. Então aqui, eu estou dentro do prédio, então estou vendo pegar fogo em algum lugar, ó. Estou dentro do prédio. O menino estava fora e ele olhava o prédio pegar fogo. Entenderam? Então, o menino via o incêndio do prédio. Ele estava dentro do prédio ou ele estava fora do prédio assistindo, né, justamente a essa cena. Então, ó, ambiguidade ou anfibologia. Eu não sei, não tem clareza, tá? Então, a ambiguidade é um vício. E lembrando vocês, vício, independentemente de quê, né? Vício não é bom, vício é negativo, tá? A palavra vício é algo que traz consigo a ideia de negatividade, tá bom? Vamos para o próximo vício? O próximo vício é o eco, tá? O que é o eco? É uma mania que às vezes as pessoas têm de escrever palavras muito próximas das outras e que elas tenham a mesma terminação, né? Ó, a eleição da população, a eleição causou comoção no coração da população. Nossa, professora, nem entendi. Vou repetir. A eleição causou comoção no coração da população. Ficou lindo isso, não ficou? Claro que não, né? Tá? Por quê? Porque tem eco. Isso acontece muito na escrita quando a gente coloca assim, ó. Você precisa crescer socialmente psicologicamente e fisicamente. Tá? Porque um exemplo bem simples. Pessoal, dê uma olhadinha nesse mente. Mente. Horroroso. Feio, pobre. Como que a gente conserta isso? Só coloca o mente no último elemento, tá? Já fica a dica para vocês, tá? No último elemento, só que você coloca o sufixo mente. Você precisa crescer social, psicológica e fisicamente. Pronto, tá? Então, isso aqui é o eco. É essa repetição de sons, tá? Que empobrece o texto. Pleonasmo vicioso. O que é o pleonasmo? O pleonasmo é a repetição desnecessária. Repetição desnecessária. Tá?
Pleonasmo vicioso. Por que foi colocado pleonasmo vicioso? Porque tem o pleonasmo como figura lá na estilística, que aí é estilo, é bonito, né? É artístico, tá? Aqui não, aqui é feio. O que é esse pleonasmo vicioso? É aquela bobeirinha que a gente fala assim, por exemplo, nossa, eu caí um tombo. Pessoal, se você caiu, você tombou, né? Ah, fulano, entra pra dentro. Gente, se é pra entrar, é pra dentro, né? Levante a alavanca para cima. Essa eu adoro. Dê a ré para trás. Dê ré para trás. Gente, ré já não é para trás, né? Dê a ré para trás. Quer ver qual é a outra? Ah, eu ganhei gratuitamente. Se você ganhou gratuitamente, se você ganhou, porque você ganhou, gente, a pessoa não pode simplesmente falar você ganhou isso, te cobrar alguma coisa. Isso não é ganhar, isso é vender, isso é dar um desconto, mas não ganhar. Aquilo que é ganhado é dado, é oferecido sem que você tenha que pagar nada, tá? Então, os pleonasmos viciosos fazem parte do dia a dia e muito mais do que a gente imagina. Então, tome cuidado, tá bom? Vamos para outro vício? O outro vício é o arcaísmo. Acredito que o arcaísmo é mais difícil, tá? É muito mais difícil hoje para os alunos são muito ligados, eles estão sempre, como se diz, usando palavras novas, mas o arcaísmo é nada mais do que você usar palavras ou expressões que já não existem, tá? Elas são arcaicas, elas são antigas. Né? A língua portuguesa é uma língua viva, né? Eu sempre digo isso, ela muda, ela, como que eu diria para vocês, de tempos em tempos, ela se renova. Não de regras, não estou falando de regras, eu estou falando de vocabulário, né? Então, um arcaísmo bastante comum e que eu ouço nos dias de hoje, muito mais adultos do que necessariamente adolescentes, é a própria palavra currículum, né? Currículum. Gente, você não fala mais currículum, hoje é currículo, não existe mais currículum, né? Assim como não existe mais a palavra mancebo, né? Não se fala mais mancebo hoje para rapaz. Assim como não se fala mais hoje, muito dificilmente, pão, né? Nossa, ele é um pão. Isso é tempo da nossa avó, nossa bisa, nossa, ele é um pão, ele é lindo, né? E tramela, adoro essa palavra tramela. Você já ouviu falar em tramela? Tramela é como se a tramela era para fechar a porta, né? Hoje a gente fala maçaneta, tá? Então são os arcaísmos. Então, ó, giz, bora renovar, né? Bora renovar e deixar o arcaísmo lá para trás. E o neologismo? Neologismo é a criação de palavras, tá? É a criação de palavras. Criação de palavras. Agora, nós estamos falando de vício, tá? Neologismo é criação de palavras. Quando você cria palavras, aliás, você traz palavras como se elas fossem novas e, na verdade, a gente tem uma forma correta, né? Vou dar um exemplo para vocês. Existe a palavra desmatação? A desmatação é desmatamento, não é? Não é? Esses dias eu vi uma assim, desenvolvição. Desenvolvição eu vi. Vou até escrever, ver se eu consigo escrever isso. Desenvolvição, tá? Gente, o que é desenvolvição? É desenvolvimento. Então, alguém acha que essa palavra existe e colocou. E, na verdade, ela criou essa palavra pensando, né? Ela criou, sem saber ela criou, mas ela não existe, ela é um vício, tá? Ela é incorreta. Eu sempre cito esse exemplo também, ó, do imexível, tá? A palavra imexível é um dos neologismos, né, utilizados por um ministro que disse que ele era imexível. Agora, existe a palavra imexível? Não, tá? Existe a palavra que não se mexe. Agora, imexível não. Então, neologismo é essa criação deliberada de palavras e que não tem nada a ver com o contexto, tá? Não tem a ver com o contexto. Em que aspecto? É porque já existe uma palavra e a pessoa usa acreditando que ela seja correta, tá bom?
Então, ficam aí os vícios para vocês: barbarismo, solecismo, cacófato, ambiguidade ou anfibologia, o próprio eco, pleonasmo vicioso, arcaísmo e neologismo.